Oficialmente bom dia a todos, né? Nós estamos aqui hoje reunidos aqui com nossos irmãos, né? Pedro, Tamires, e iremos hoje falar sobre o sacramento da Eucaristia. A aula passada, as duas últimas aulas a gente falou do batismo, que nos abre a porta do céu, nos dá a graça de ser chamados filhos de Deus, que apaga todo o nosso pecado original. No caso de quem é batizado adulto, apaga todo o pecado que ele cometeu durante toda a vida. Depois a gente falou que assim que a criança ela cresce e tem maturidade, ela pode fazer o sacramento da crisma, onde ela, pela fé dela, ela irá agora se decidir por Cristo, certo? O sacramento da maturidade, onde nós recebemos o Espírito Santo de Deus, estamos preparados para servir a igreja naquilo que ela pedir, né? Ou seja, todo crismado ele é um missionário, todo crismado ele disse pelo sacramento do crisma que ele é ungido do Senhor e que ele vai ter uma vida de maturidade na fé. Por palavras e obras, né? A gente leu no catecismo, por palavras e obras. O crismado é aquele que dá testemunho de Cristo. No Brasil, o crisma se recebe depois da primeira Eucaristia. Em alguns países, o crisma recebe-se antes da primeira Eucaristia. Como que se decide isso? A Conferência Episcopal dos Bispos, ou seja, no Brasil a CNBB, nos outros países, os bispos dos países, eles sabem qual é a melhor realidade de cada país. No Brasil, entende-se que 7 anos, que é a idade mínima para você receber o crisma, é muito pouco. Apesar de já ser uma idade que a criança já tem um pouco da racionalidade, ela ainda, né, no Brasil, as crianças com 7 anos, elas ainda não são vistas pela igreja como suficiente maduras. Então, primeiro recebe-se a primeira comunhão, certo? Para receber a primeira comunhão, a gente tem que saber, você tem que ter um discernimento. Qual é o discernimento? Você tem que saber que o corpo, que aquele pão, que aquele vinho, após a consagração, ele não é mais pão, ele não é mais vinho. Ele é a carne e o sangue de Jesus. Se você sabe disso, você tem fé, a igreja entende que você pode comungar. Mas para saber dessa realidade e das outras, você precisa fazer a catequese, né? Você precisa fazer a catequese, você precisa estar instruído no básico da fé católica. E com 7, 9 anos as crianças conseguem isso, entendeu? Elas já conseguem entender. Agora, com 13, 12 anos para cima, começa-se a catequese de crisma, né? Normalmente, e com uns 15 anos de idade, a criança ela já pode receber a crisma para ela se tornar membro ativa da igreja, né? Membro de pastoral, missionário, missionária. E assim é a regra comum, né? Como a gente pôde ver. Mas a gente sabe que a vida ela não é estável. Muitas pessoas se afastaram da igreja, não receberam os sacramentos e volta aí, e a gente está aqui, né? O crisma de adultos, o que ele é? É curva de rio. Já ouviu falar curva de rio? A água passando e na curva de rio só fica os dejetos. E a gente vai a gente vai pega aquilo que ficou parado no caminho, né? A gente pega aquilo ali que ficou jogado ali, né? E não é depreciando vocês não, sabe? Porque louvado seja Deus, vocês estão aqui, né? Louvado seja Deus, vocês estão aqui. Que o crisma de adultos, ele é a última chance, né? É aquela pessoa que não fez como deveria fazer, mas Jesus ele vai atrás da ovelha perdida. O crisma de adultos ele ele vai atrás das ovelhas perdidas que, como filho pródigo, voltaram para a casa do pai. Isso é muito bonito. Isso é muito bonito. Ai, professor, achei ofensivo. Eu sou dejeto do... Todos nós somos, tá bom? Todos nós somos. Se a gente for se comparar com os grandes santos da igreja, o que nós somos? O que nós somos, né? Somos nada. E é por isso, por nossa fraqueza, por nossa limitação, pelo nosso pecado, que Cristo ele vai nos fornecer
os remédios. Certo? Igreja é hospital. Certo? Igreja não é um lugar, não é uma academia de musculação pra gente mostrar nossas virtudes. Nossa, olha como eu sou santo, olha como eu sou piedoso, olha como eu sou temente a Deus. Não, igreja é hospital, né? Se o crisma de adulto é curva de rio, igreja é coletagem e reciclagem. A gente pega o lixo e transforma em coisa nova, né? A gente pega o lixo e transforma em coisa nova. Mas até as coisas novas ficam velhas de novo. Então, até quem tá velho de igreja tem que se renovar, pô. Tem que se renovar. A gente tem que buscar ser santos no tempo que nós estamos hoje. Certo? Eu já ouvi uma frase que diz que o nosso futuro é nosso passado, né? O passado, ele tem muitas coisas boas para nós. Os santos que viveram no passado, né? Eu tenho muita devoção por São Padre Pio, né? Eu tenho muita devoção por muitos santos que viveram no passado, né? Mas isso só serve para uma coisa. Os santos que vivem no passado, eles devem ser exemplos para que a gente seja santo hoje. Senão não adianta nada. E todos os santos e santas da igreja, Santa Dulce dos Pobres, que a gente celebrou, acho que foi semana passada, né? Madre Teresa, Santa Madre Teresa, São Padre Pio, o Beato Carla Cutis, que está à porta da canonização, né? Um jovem, né? Que viveu no ano de 2005, morreu em 2008, né? Muito próximo a nós no tempo, né? E vai ser canonizado santo. Santos da antiguidade, como Santa Cecília, que vai ser a padroeira da minha filha, Maria Cecília, né? Santos como os primeiros santos, Santo Estevão, o primeiro mártir da igreja. Santos da Idade Média, doutores da igreja, como Santo Alberto Magno, Santo Agostinho, Santo Tomás de Aquino. Eles são santos porque eles tinham uma coisa em comum. E a coisa que eles tinham em comum era: todos eles comungavam o corpo de Cristo. Todos eles comungavam. Todos eles se alimentavam da Eucaristia. E a Eucaristia, ela é remédio para quem é fraco. Ela também é força para quem é forte continuar forte. E ela também é condenação eterna para quem comunga errado. Então é sério. Nós não estamos falando de um biscoito que dá na missa. Como as igrejas evangélicas, a Santa Ceia, que o pessoal come pão com suco de uva para fazer uma memória daquilo que Cristo fez na última ceia. Não, nós estamos falando que o corpo de Cristo, ele é o corpo de Cristo literalmente. Então vamos abrir o PDF que está aqui no... Vamos acompanhar o PDF. Tamires, você consegue ler com a gente hoje? Sim, consigo. Então você pode iniciar a leitura pra gente? Claro. Um momentinho. Felipe, Tia. antes da Tamires começar, eu vou perguntar só para saber como que vai ser lá. Na hora da Eucaristia, o padre, ele primeiro levanta o corpo de Cristo, depois o sangue de Cristo. O significado de ser apartado, você vai explicar isso hoje ou não? Pretendo. Agora, se eu não explicar, você me lembra? Lembra? Lembra, porque eu pretendo dizer isso. Mas isso aí é que tem duas aulas que hoje a gente vai falar do sacramento da Eucaristia em si. Agora tem uma aula que chama Santa Missa parte por parte. Ah, tá. A aula Santa Missa parte por parte, ela é uma aula que a gente vai aprender sobre a liturgia da missa, né? O significado de cada coisa da missa. E a gente acaba falando disso também, mas dá pra falar hoje também, porque a missa é a Eucaristia, né? Sim. Hoje a gente vai falar da missa também por tabela, né? Mas a gente vai falar mais da liturgia eucarística mesmo, né? Então, vamos lá. Desculpa, tá, Tamires? Tá bom, tranquilo. Imagina. Tá, peraí.
Deixa eu pegar o PDF. Pronto. A Eucaristia. No Evangelho de São João, encontramos o discurso a respeito do pão da vida. Jesus antecipa aos discípulos o maravilhoso tesouro que iria nos deixar. Bom, Lê. aqui Pode nós temos uma passagem bíblica que a gente não vai ler, mas eu vou parafrasear. É o discurso. São João, ele é o único livro da Bíblia que não tem a Santa Ceia. Marcos fala da Santa Ceia, né? Lá, o que a gente estudou, né? Mateus fala da Santa Ceia. Lucas fala da Santa Ceia, quando Jesus institui a Eucaristia, né? Tomai todos e comei, isso é meu corpo, né? A gente viu isso na aula sobre a Paixão de Cristo, né? A gente viu sobre isso, né? A última ceia de Cristo. Mas João, ele não para nisso. João, ele não detalha isso. O Evangelho de João detalha uma coisa que os outros evangelhos não têm. No Evangelho de João 6, 54 e 56, Jesus vai fazer o discurso da Eucaristia. E ele vai dizer para todo o povo que está ali, seus discípulos, seus apóstolos: quem não come minha carne e não bebe o meu sangue não terá a vida. Quem não come a minha carne e não bebe o meu sangue não terá a vida. A vida eterna, né? No caso. E Jesus, ele vai dizer literalmente, ele não está falando de uma maneira alegórica, ele não está falando de uma maneira simbólica, ele está falando: quem não comer a minha carne e não beber meu sangue, porque as pessoas estavam acostumadas a ver Jesus falar em parábolas. Mas ele fala: eu vou contar uma parábola. Aqui não está falando de parábola. E ele vai dizer: o meu corpo é verdadeira comida e o meu sangue é verdadeira bebida. O que vai acontecer? Muitas pessoas vão ficar nauseadas. E vão dizer: ele ficou louco. Jesus ficou louco. E vai narrar que depois desse discurso, os discípulos foram embora e os abandonou. Muitos dos discípulos foram embora e o abandonou. E quem ficou? Pedro e os outros 11 apóstolos. E Jesus vai dizer: você também não vai vai me abandonar, Pedro? Pedro não entendia o que Jesus quis dizer com isso, porque imagina, Jesus estava dizendo assim: vocês devem comer a minha carne. Então as pessoas estavam imaginando que Jesus ia começar a se cortar lá e dar pedaço de carne para eles, entendeu? E seu sangue, e dar o sangue para eles beber. Então as pessoas ficaram: o cara tá louco. Mas Pedro vai falar: Senhor, aonde nós iremos se só tu tens palavras de vida eterna? Depois vocês pegam para ler tudinho, né? Lê João 6 tudinho. É longo, mas leia. É profundo. Então, o que Jesus está querendo dizer? Que é algo que Santo Tomás de Aquino vai dizer. Nós temos o nosso corpo, não temos? O que acontece se a gente não comer? Ficamos doentes. Desnutrição, inanição. Então, o nosso corpo precisa comer e beber coisas que nutrem. Coisas que dão nutrição. Tudo bem? Só que nós, como diz Santo Tomás de Aquino, nós somos uma unidade com a alma. O corpo e a alma são unidos. E a alma, ela também precisa de alimento. Só que eu alimento a alma com feijão, com arroz, com calabresa cebolada. Isso alimenta o corpo. Certo? E a gente sabe que nem todo alimento é nutritivo por corpo. Tem coisa que a gente come e faz mal, né? Mas a gente não alimenta a alma com comida. O alimento da alma deve ser da mesma natureza da alma. A natureza da alma, ela é imaterial. Então, o alimento da alma também é imaterial. Por isso que a graça de Deus a gente não vê, né?
Aí ela habita, ela alimenta a nossa alma, mas nós não vemos. Por quê? Porque ela alimenta a parte espiritual nossa, ela alimenta a nossa parte que não é material. E como e o que acontece se a gente não alimenta a nossa alma, se a gente não reza? Se a gente não rezar, a nossa alma ela vai cair mais cedo ou mais tarde no estado de pecado, mas também no estado de desânimo. Então as coisas de Deus não vão fazer mais sentido. Muitas pessoas nesse momento que abandonam a oração vão deixar a igreja, vão cair num racionalismo, vão querer viver apenas daquilo que o corpo pode dar, então elas vão começar a buscar prazeres. Por quê? Porque a partir do momento que a alma não é alimentada, ela vai ficar com fome. E essa fome vai gerar tristeza. E essa tristeza a gente vai tentar tapar com coisas passageiras, materiais, com coisas que não são relevantes, importantes, e que quanto mais a pessoa ela busca prazer, busca alegria, busca as coisas, ela nunca vai ser saciada em seu íntimo. Ela nunca vai ser saciada em seu íntimo. A oração, ela mata a fome da alma, portanto, quem reza é feliz. Portanto, quem reza é feliz. Pega uma pessoa que reza muito. Por maior que seja o sofrimento dela, as condições da vida dela, ela não murmura, ela não reclama e ela segue em frente. Porque ela sabe que a felicidade dela está em Deus. Em receber Deus. E Deus, a alma dela se faz comunhão com Deus, então tudo na vida ganha sentido e você ganha força para suportar tudo. Então, olha só, o alimento da alma é a oração. Então eu vou deixar para o Tamires perguntar, que depois a gente vai subir um passo acima. Vamos lá. Prof, eu já ouvi falar sobre tibieza, seria isso? Sim. Só que a tibieza, temos que fazer a seguinte análise. Muitas pessoas que rezam muito podem cair na tibieza. Assim como a gente pode cozinhar arroz e feijão muito bem no começo e depois fazer só o básico e depois você não faz aquele arroz, aquele feijão, aquela comida boa. Você só faz, como que eu posso dizer, o básico só para não morrer de fome. Muitas pessoas rezam o básico só para a alma não morrer. Então muitas pessoas não têm mais o fervor, né, da oração. Porque deixou cair na mesmice. Isso gera tibieza. Ou seja, é como se a alma não tivesse alimentada, mas alimentada com o básico, né? Aí você cai num desânimo porque você acabou, assim como você cozinha na mesmice, comida, você acaba rezando também na mesmice. Então não é saboroso, entendeu? Não é saboroso. Não sei se essa analogia foi feliz, né? Sim, entendi perfeitamente, prof. Obrigada. Assim, é difícil a gente cozinhar bem. A gente precisa se esforçar. Assim também é difícil a gente rezar bem. Também temos que nos esforçar. Agora, tem alimentos que alimentam mais que os outros. Uma barra de proteína alimenta muito mais do que uma colher de farinha. Não sei. Eu não sou nutricionista, né? Mas vamos dizer que uma banana, ela alimenta muito mais, sei lá, que uma bala. Ela tem mais nutrientes. No alimento espiritual, eu posso rezar o terço, o rosário. Isso vai alimentar a minha alma. Mas a Eucaristia, enquanto as orações eu busco a Deus por ela, eu busco a Deus nas orações, eu rezo o rosário para buscar a Deus através da Virgem Maria, eu rezo, sei lá, o ofício da Nossa Senhora, eu rezo Alexo Divino, eu pego a minha Bíblia e começo a fazer, eu faço isso em busca de Deus, em busca da verdade, né? Em busca de Jesus, que é caminho, verdade e vida. Agora, se eu vou até a Eucaristia, eu não estou orando para chegar até a Deus. Eu estou me unindo a Deus. Ou seja, Deus é o próprio objeto da Eucaristia, porque Deus é a Eucaristia. Eucaristia é Deus, quer dizer, né? A Eucaristia é Deus.
Então, eu não tô buscando um intermédio, eu tô chegando direto no principal. Então, a Eucaristia é o alimento que deixa a alma bem nutrida. É o alimento que deixa a alma bem nutrida. Só que, assim, para a minha oração ter efeito, eu tenho que ter fé. Se eu vou rezar o rosário, eu tenho que ter fé que eu vou chegar a Cristo por Nossa Senhora. Assim também, eu tenho que ter fé na Eucaristia, para que ela tenha efeito na minha vida. Porque muitos comungam sacramentalmente, ou seja, eles consomem o corpo e o sangue de Cristo sacramentalmente, mas poucos fazem comunhão espiritual com o corpo de Cristo. Por quê? Comungam, sentam no banco, olha pro relógio, ai, tem os avisos finais ainda, né? Vai embora. Ou seja, o que adiantou receber essa graça de receber Deus dentro de si? Deus está lá, entra dentro de si e fala: filho, estou aqui, converse comigo pessoalmente. Isso é tão raro. No Antigo Testamento, o único profeta que viu Deus face a face foi Moisés. Ele viu Deus face a face. Hoje nós somos todos Moisés porque podemos ver Deus face a face fisicamente na Eucaristia. E fazemos com tanta tibieza. A tibieza, né? Fazemos com tanta tibieza. Caiu na mesmice. Comungamos. Não rezamos. Não agradecemos. E segue a vida na mesmice. Portanto, o que eu quero criar para vocês? Tem dia que você vai estar bem, tem dia que você vai estar mal. Mas ao comungar, parou tudo. É você e Deus e nada mais importa. É você, Deus, e nada mais importa. E ali você vai encontrar a força para tudo, porque a Eucaristia, ela é a carne e o sangue de Cristo. A carne e o sangue que foi derramado na cruz para te salvar. Então, vai seguir o PDF e depois eu vou ler um pouquinho e depois você continua, tá, Tamires? Depois de ouvirem as palavras de Jesus, os discípulos murmuraram. Essa palavra é dura, aquilo que eu falei, né? Quem pode escutá-lo? Continue, por favor. Ok. Aí. Os discípulos tiveram dificuldade para entender o que Jesus colocava naquele momento. Jesus correu o risco de perder seus discípulos depois de prepará-los e formá-los, portanto, se não fosse realmente isso que Jesus estava querendo dizer. Que seu corpo era verdadeiramente comida e seu sangue verdadeira bebida. Com certeza os teria chamado de volta e explicado que se tratava de uma linguagem simbólica e espiritual, mas Jesus não voltou atrás. Era verdadeiramente aquilo que ele queria dizer, apesar de seus discípulos não aceitarem. Não podemos ser como os discípulos que se afastaram, acharam essa doutrina muito dura, ou ainda como aqueles que celebram a Santa Ceia, mas não acreditam que Jesus está realmente presente na hóstia consagrada. Jesus falou em carne e sangue para não pensar que se tratasse apenas de um símbolo ou somente de um espírito. Este é o mistério da nossa fé. Santo Agostinho, doutor da Igreja, nos fala: a Eucaristia é o pão de cada dia, que se toma como remédio para a nossa fraqueza de cada dia. Por meio de milagres, Jesus quis que percebêssemos que tudo é possível para Deus, para que coubesse em nosso entendimento que ele poderia ser sim nosso alimento. Jesus multiplicou os pães, andou sobre o mar. No Evangelho de São João, Jesus deixa bem claro: eu sou o pão da vida. A Eucaristia também nos cura. Nos cura, isso aí. Pessoal, então, só reforçando aquilo que eu já falei. Pedro, você tá aí? Tá todo mundo aí? É que tá todo mundo com a câmera desligada. Tô sim, tô ouvindo aqui. Ó,
Então, Jesus ele vai dizer, não é um simbolismo. Não é um simbolismo. E por que a gente fala de simbolismo? Tem muitas pessoas que... católicos, tá? Não vou nem falar dos protestantes. Que ainda não entenderam o que Jesus disse. Por quê? Elas vão ficar apenas nos sentidos do corpo. Então elas vão olhar com os olhos, ouvir com os ouvidos, sentir com o paladar, cheirar com o olfato. E o que isso vai dizer para elas? Na missa é pão, é vinho. Não estou sentindo gosto de carne, não estou sentindo gosto de sangue. Então é pão e vinho. E se é pão e vinho, então não é Jesus. Jesus é um pedaço de pão, por acaso? Então tem muita gente que é assim, fala, Jesus estava falando de uma maneira figurativa. Mas se a gente fosse para a igreja comer pão, não era melhor ficar em casa? Eu vou na igreja comer pão. Sim. Era melhor ficar em casa. Rezar em casa, né? A Eucaristia. Agora, se for ao contrário, a Eucaristia é o corpo de Cristo, opa, faz todo o sentido agora. Mas isso é uma questão de que a gente tem que acreditar que a Eucaristia é um milagre. Ela é um milagre. E Jesus, ele era capaz de fazer milagres? Essa é a pergunta que a gente tem que fazer. Jesus, ele não fez uma renca de milagre? Ele fez milagres extraordinários. Ele ressuscitou mortos. Jesus, ele curou cegos. Ele devolveu a audição a surdos. Ele expulsou demônios. Jesus andou sobre as águas. Aí, pessoal, eu creio. Aí, quando Jesus fala, eu vou transformar o pão na minha carne e o vinho no meu sangue, as pessoas, não é possível. Estranho. Porque as pessoas creem que Jesus... As pessoas que não têm fé na Eucaristia creem que Jesus fez todos os milagres menos este. Certo? Que Jesus fez todos os milagres menos este. Que Jesus, ele é onipotente, mas a onipotência dele não é capaz de ele se fazer presente na Eucaristia. Ou seja, as pessoas estão perdendo o remédio, como diz Santo Agostinho, do seu dia a dia, pela essa falta de fé. Ou seja, quem é que crê na Eucaristia? Os humildes. Aqueles que não vão tentar procurar explicações racionais. Aqueles que escutarão as palavras de Jesus e dirão, amém, Senhor. Eu creio, se foi você que disse, eu não entendo, mas eu creio. Eu não entendo, mas eu creio. E aqueles que também na humildade, né, sempre, só os humildes entendem o mistério da Eucaristia. Vão estudar, vão buscar entender, vão estudar metafísica para entender o que é transubstanciação, que a gente vai falar daqui a pouco, né? Vão tentar entender. E diante do mistério, vão dobrar o joelho e falar, eu creio, Senhor. Agora, os orgulhosos, eles não entenderão. Os orgulhosos não compreenderão. Os orgulhosos verão somente pão e vinho, porque o orgulho está... o orgulho, se ele tem orgulho, a fé dele foi comprometida, então ele não consegue ver com os olhos da alma. Só vai ver com os olhos do corpo. E para enxergar Cristo na Eucaristia, você tem que ver com os olhos da alma. É verdade que muitas pessoas... Eu fiz um TCC, né? Depois, se vocês quiserem ler esse TCC, um TCC da minha pós-graduação de História. Neste TCC, olha o que eu escrevi, né? Eu escrevi sobre um herege chamado Berengário de Tours. Berengário, ele acreditava que Cristo, ele era um orgulhoso, né? Ele acreditava que Cristo não estava presente na Eucaristia realmente, não era a presença real de Cristo, mas é apenas uma presença simbólica, certo? Como aquilo ali simbolizasse o corpo de Cristo, não fosse realmente o corpo de Cristo. Berengário, ele foi excomungado pela igreja. No final da vida dele, ele se converteu.
morreu, supostamente ele morreu em comunhão com a igreja, mas Santo Tomás de Aquino, ele vai ser responsável por fazer o ofício da festa de Corpus Christi, que vai ser uma festa justamente em consequências das heresias de Berengário, porque Berengário, mesmo ele se arrependendo no final da vida dele, supostamente se arrependendo, né? Porque a gente não sabe se o arrependimento dele foi sincero ou não, e só Deus sabe. Ele contaminou e lançou dúvida em muitos padres. E esses padres, eles estavam cheios de dúvidas sobre se Cristo estava na Eucaristia ou não. Um desses padres estava na cidade de Bolsena, e quando ele foi consagrar a Eucaristia, ele consagrou com dúvidas. Será que é Cristo que está presente aqui? Pois a hóstia na mão dele se transformou em carne. Carne de verdade. E o cálice em sangue, e o sangue se transbordou para a toalha. E depois está até hoje lá na Itália, na cidade de Bolsena, a toalha manchada de sangue, certo? Como uma relíquia desse milagre eucarístico de Santo Tomás de Aquino. E o Papa, depois de averiguar que isso é um milagre, Santo Tomás de Aquino, ele vai fazer o ofício daquela que a gente chama festa de Corpus Christi. E desde então, desta época que data o costume então de elevar o corpo e o sangue de Cristo na missa. Antes não era elevado, o padre só fazia a consagração ali e as pessoas acreditavam que era Cristo. Mas depois, como veio essa heresia, era necessário demonstrar para as pessoas o caráter sacrificial da missa, no sentido de que é o corpo e sangue de Cristo. Então, na hora da consagração, o padre levantava o corpo de Cristo e o sangue de Cristo. E sabe o que simboliza isso, Pedro? A elevação de Cristo na cruz. Porque toda missa é o mesmo sacrifício do Calvário de Cristo na cruz. Então, quando o padre levanta a hóstia e o vinho, ele levanta também. É como se estivesse levantando Cristo na cruz, um sacrifício por nós. E isso agora vai ficar muito bem visível. E o padre vai se ajoelhar diante da Eucaristia. E todos vão se ajoelhar diante da Eucaristia. É daí que data o costume de se ajoelhar diante da Eucaristia, para dizer o seguinte: eu creio que é Deus. Eu creio que é Deus. E depois vai acontecer outro milagre eucarístico na cidade de Lanciano, na Itália, onde até hoje está a hóstia que se transformou em carne e o vinho que se transformou em sangue. E Jesus Cristo vai dar esses sinais. Mas o problema, pessoal, é que a gente não pode basear a nossa fé nos milagres que acontecem. A nossa fé, ela tem que ser baseada naquilo que Cristo disse. Não precisaria de nenhum milagre eucarístico para eu crer que Cristo está presente na Eucaristia. Apenas a palavra do Senhor. Mas como o nosso coração é tão duro, como a gente é tão infiel, como a gente é tão tíbio, o Senhor misericordioso faz sinais eucarísticos em todo o mundo para dizer: eu estou aqui. Creia. Milagre eucarístico de Buenos Aires. Teve milagre eucarístico. Teve milagre eucarístico na Índia. E o que me preocupa, isso me preocupa, tá tendo muitos sinais eucarísticos, muitos milagres eucarísticos em muitos lugares. Sabe por quê? Quanto mais milagre eucarístico Deus faz, mais é a falta de fé do povo. Mais é a falta de fé do povo e Deus tem que mostrar que ele está presente ali. Mas a gente não pode se basear nisso, gente. A gente tem que crer, porque Deus... A gente tem que crer, porque Deus disse que ele está ali. Jesus disse. Diga, Pedro. Eu não lembro aonde que foi que eu vi sobre isso, mas acho que teve um padre que levantou a hóstia e ela se transformou num pedaço do coração. Isso. E que isso está muito vivo. Eu não lembro onde que foi. Algo assim, que eu estava vendo esses dias. Eu gosto muito de estudar nos períodos vagos, sabe? E isso me
vai calha com a nossa aula agora, né? Isso. Ó, vou espelhar uma imagem aqui para vocês verem. Abrir imagem, nova guia. Eu vou espelhar aqui para vocês verem. Isso aqui aconteceu no século 8, tá? Século 8. Século 8 era ano 900 e bolinha. Quanto tempo demora para uma carne se decompor até não sobrar nada? Um ano? Vamos lá, vamos pensar nos... Até o corpo virar esqueleto e a nossa carne se decompor com o tempo, com as intempéries. Um ano? Não sei, depende. Mas essa carne, essa hóstia que se tornou carne, olha, é assim que ela está hoje, depois de 1100 anos. 1100 anos. Mas eu preciso disso para Professor, que Cristo está na Eucaristia? professor, deixa eu te perguntar uma coisa. Assim, a gente sabe que os protestantes, eles começaram a fazer assim, ritos semelhantes à Eucaristia, né? Onde eles também realizam com pão e com vinho ali. Você acredita que isso também é parte de eles passarem a crer muito mais na igreja como se, ou é algo para imitar de maneira a missa? Tudo começa com Lutero, Calvino, os reformadores protestantes. Eles continuam com a prática da Eucaristia, eles chamam de Eucaristia também, em algumas igrejas reformadas luteranas. A questão é que eles não creem que é a presença real de Cristo. Eles creem que Cristo ele está presente só no momento que acontece o culto. Então ali aquele pão ele tem a presença de Cristo espiritual, mas não real, entendeu? Ou simbólico, ou às vezes só um símbolo. Mas eles, desde quando eles fundaram as primeiras igrejas protestantes evangélicas, eles fazem a ceia. Só que eles mas eles não adoram a Eucaristia, porque para eles Cristo não está numa presença real ali, entendeu? É só um símbolo, entendeu? É só uma questão mais espiritualista. Perfeito? Bom? Perfeito, entendido. Eu vou deixar aqui o milagre eucarístico pra gente ficar pensando na nossa falta de fé. Vocês gostam de coincidências? A NASA, fala que é a NASA, né? Mas cientistas, né? Ali ligados, eles pegaram um pedaço para fazer análise desse corpo, desse sangue, e eles falaram que é um coração do miocárdio, parte do miocárdio, né? Do coração, né? Tipo sanguíneo AB negativo. Tipo sanguíneo AB negativo. Eles pegaram o Santo Sudário, que é outra relíquia que está em Turim, que diz que foi o pano que cobriu o corpo de Cristo. Pegaram o sangue desse sudário, sangue AB negativo, do sudário e do milagre de Lanciano. E parece que todos os milagres eucarísticos é sangue AB negativo. Então parece que é da mesma pessoa. Detalhe, o coração analisado, eles fizeram uma perícia de uma pessoa que sofreu muito para morrer. É o coração de uma pessoa que sofreu muito para morrer. E depois eles descobriram que... Eles falaram, nossa, que esse cara demorou para morrer, né? Aí depois falaram, então, isso aí é uma amostra que não vem de uma pessoa, mas de um pão que se tornou carne. Mas isso prova alguma coisa cientificamente que Cristo não é Eucaristia? É claro que não. Isso não é uma prova científica. Isso é um milagre. E se o milagre fosse provado cientificamente, então não seria milagre.
né? Milagre é aquilo que toda a razão humana, todas as metodologias humanas e experimentos humanos se calam e não conseguem resolver. Então vem o milagre e vai lá, o milagre é sempre sobrenatural. É sempre algo que o ser humano sozinho não consegue dar conta. Ah, gente, esse tema eu fico comovido. Sempre fico comovido. Porque... Bom, pessoal, a Eucaristia. Tamires, dê mais um dedinho aí pra gente. Ok, só um momentinho. A Eucaristia. No Evangelho de São João encontramos o discurso a respeito do pão da vida. Jesus antecipa aos Peraí, discípulos. eu acho que o texto está duplicado. Peraí. Eu tenho que achar aqui o que é inédito. Aqui, ó. Desce aqui até a página 4. A Eucaristia também nos cura, daqui pra baixo é novidade. É que o texto duplicou. Ok. A Eucaristia também nos cura. Quando comungamos, é a pessoa inteira de Jesus que recebemos. É Jesus ressuscitado com seu corpo glorioso. Entramos em comunhão com suas chagas, que foram abertas por nós, para curar as nossas feridas e as marcas que o pecado deixou em nós. Comungamos o coração do Senhor, que amou e que ainda ama a cada um de nós, o mesmo coração que foi perfurado pela lança. O remédio para acabar com as doenças espirituais que adquirimos é a Eucaristia, é o próprio corpo e sangue, alma e divindade de nosso Senhor Jesus Cristo, remédio eficaz para o corpo e para a alma. Além de recebermos Jesus Eucarístico, é preciso adorá-lo no Santíssimo Sacramento. Sejamos adoradores. Aqui o texto acaba, mas não acaba a aula. A próxima parte da aula, a gente vai falar de filosofia metafísica, que é importante para a gente entender o termo da transubstanciação. Mas aqui, termos práticos. Por que eu coloco a filosofia e a razão para depois? Porque primeiro a gente precisa ter fé. É difícil, Felipe, eu não consigo. Eu não vim aqui provar para você se Cristo está na Eucaristia ou não. Não é eu que faço isso, é o Espírito Santo. Quando se trata desses mistérios de Deus, não é a gente que convence as pessoas. Mas é aquilo que é o seguinte: você tem fé católica, então se Cristo falou, tá falado. Você crê naquilo que Cristo falou. Ponto. Você primeiro crê, depois você entende. Então aqui o que a gente está fazendo? Um exercício de fé. Eu creio que Cristo está na Eucaristia. E depois a gente vai buscar as formas de entender as bases racionais e lógicas disso. As bases racionais e lógicas. Mas eu posso depois falar as bases racionais e lógicas e você falar, mesmo assim não creio. É uma falta de fé, entendeu? E aí eu não posso mudar o seu coração. Só o Espírito Santo. Mas vai dizer na Bíblia, tinha uma pessoa que Jesus falava, você tem fé? E a pessoa falava para Jesus, Senhor, eu não tenho fé, mas me ajude com a minha falta de fé. Então a primeira coisa que a gente deve pedir para Jesus é fé. Senhor, se eu não estou acreditando, me dá fé para acreditar. Depois que Jesus vai dar a fé. Uma das coisas que Jesus, eu tenho certeza que quem pede e recebe é o dom da fé. Pessoal, eu não estou conseguindo crer em algo que a igreja diz. Aí você fala, Senhor, me dá a fé. Aí Deus te dá a fé. Fala, Tamires. Tamires, pode falar. Tá me ouvindo, Pro? Tô. Perfeito. Uma oração que eu aprendi com meu pai quando o padre levanta a Eucaristia é repetir como tá na Bíblia. Senhor, eu creio, mas aumentai a minha fé. Boa. Boa. Por quê? Da Eucaristia é um dos sacramentos que mais nós precisamos disso, fé. Porque diariamente a gente vai ter a sensação de que não é Jesus que está ali. E por isso que na missa tá lá, Senhor, eu creio, mas aumentai a minha fé. Ou seja, Senhor, eu creio, mas eu quero crer mais. Crendo que Jesus está presente na Eucaristia e comungando com essa consciência, nós teremos então
há uma questão importante. Se Cristo está presente na Eucaristia, tudo aquilo que é doença espiritual não é doença física, tá? A Eucaristia pode curar um câncer, pode curar uma doença física? Pode. Pode. Mas é aquilo que diz no Evangelho. Sabe quando desceram o paralítico do teto? Aquele evangelho lindo, né? Que os amigos vai e descem o paralítico do teto. Jesus olha pro paralítico e fala: os teus pecados estão perdoados. Aí os fariseus ficam: quem esse homem pensa que é para perdoar pecados? Né? Só que aí Cristo fala: para você ver que o Filho do Homem tem poder de perdoar pecados, filho, levanta e anda. A maior cura, Cristo ele estabelece aqui o preceito. Qual é o preceito? A primeira cura que nós temos que ter é da alma, não do corpo. E a Eucaristia ela vem curar a nossa alma do pecado, da depressão, da angústia, as doenças da alma, né? As doenças que são exclusivas do ser humano. Como que a gente sabe o que é uma doença espiritual? Ela é própria do ser que tem espírito. Os animais, eles não têm espírito, certo? Então, os animais, eles não pecam, certo? Os animais, eles não têm depressão. Eles podem ficar tristinhos, mas eles não têm depressão. Tipo, o cachorro falando: nossa, irei me jogar do prédio. O instinto deles simplesmente não permite eles fazer isso. O cachorro, ele não tem tibieza, certo? Se jogar uma bolinha, ele vai correr atrás, vai ficar feliz, né? Não, isso é próprio do ser humano, porque o ser humano tem a alma espiritual. E a Eucaristia, ela cura essas coisas, né? E nos dá mais força para rezar com fervor, de ser um católico melhor. Então, vamos aqui mudar para a próxima sala, gente. Vou criar aqui a próxima sala, que vai fechar isso aqui. Vamos. Prof, Sim, pode falar. eu li que peixe tem depressão. Eu li que peixe tem depressão. Mas, tipo assim, se tiver, é uma coisa mais... que depressão tem dois tipos, né? Só pra ficar bem claro, tem a depressão que é química, né? Até, né? De falta de vitamina, falta de nutrientes, causa uma depressão química. Agora, tem uma depressão que ela é totalmente, assim, mais ligada à alma mesmo, né? Tristeza da alma, né? Me refiro mais a isso. Mas, assim, eu não vou falar que peixe tem depressão ou não, porque eu não sou veterinário, né? Porque aí eu posso falar besteira e vem os veterinários aqui me castigar depois, né? Bom, pessoal. Mas, Felipe, deixa eu te falar. Eu passei por um processo de depressão bem profundo. E por isso que eu faço a Romaria. E na Romaria eu tive a certeza de que eu precisava estar próximo de Deus. Por isso que eu estou muito mais próximo. Por isso que eu vou à missa, por isso que eu estou me dedicando a fazer a crisma, fazer a primeira comunhão. E eu consegui perceber que se eu me afasto de Deus, minha vida fica muito... eu perco o sentido da vida, a verdade é essa. Porque eu não tinha sentido na vida. Depois que eu comecei a me fortalecer espiritualmente, tudo transformou na minha vida, tudo começou a ter muito mais sentido. E olha que interessante.
Aí você vai me dizer se eu tô errado ou não. Quando você começou a se alimentar com a sua alma, isso reverbera no corpo. E reverbera na sua psicologia. Quando você alimenta a sua alma com um alimento espiritual, ou seja, a oração, né? As romarias, certo? Isso ajuda no processo de combate à depressão. Ajuda. Sim. Por quê? Porque aquilo que acontece na nossa alma, né? Aquilo que acontece na nossa alma reverbera no nosso corpo. Aquilo que acontece no nosso corpo reverbera na nossa alma. Então, por exemplo, mas o pecado ele começa na alma, tá? Ele começa na alma. Vamos dizer que você tá lá, sua esposa, mas vem aquela tentação de você trair a sua esposa. Aí você vai lá e faz o ato físico sexual. E o ato físico sexual é a coisa que os animais fazem. Então você e os animais estão iguais nesse momento. Só que a sua alma vai sentir a culpa do pecado. Certo? O cachorro, o gato, vai... tipo assim... Não tem matrimônio entre cachorro e gato, por exemplo. É gato com gata. O gato vai lá, faz o filho na gata. A gata daqui a pouco tá indo lá com outro gato. Aí depois o filho cresce, pega a mãe. Não tem culpa, eles não sentem culpa. Por quê? Porque eles não têm essa parte espiritual. Agora, o pecado, se o ser humano faz, ele faz o ato sexual como os animais, só que a culpa reverbera na alma, a consciência. Por quê? Porque nós somos seres de consciência. Nós somos seres com alma. Vocês estão vendo essa imagem aqui? Sim. Vamos falar sobre a transubstanciação. Não tem texto essa parte. Então, se vocês quiserem anotar, se vocês quiserem tomar nota, vamos falar de coisas aqui que são importantes. E aí eu vou começar com o filósofo Aristóteles. O que um filósofo da Grécia Antiga que viveu 3 séculos antes de Cristo tem a ver com o tema? Ele viveu no século IV a.C. em Atenas. Aristóteles ele vai ser pai de uma doutrina filosófica chamada de metafísica. Gente, prepara. Prepara. Tudo que existe em matéria e existe em forma. A matéria é aquilo que a gente pode ver das coisas pelos nossos sentidos. Então eu vou pegar esta garrafa aqui. Ela é uma garrafa de plástico. E por dentro ela é de ferro. Então eu estou vendo tudo que aquilo que a garrafa é material. Tudo que é matéria, tudo que tem material, tudo que é físico. A matéria é tudo que é físico. A forma é aquilo que é a essência. O que define ela entre outros entes. Entes é tudo aquilo que é objeto, tudo aquilo que existe. Então, apesar disso aqui ser de plástico e o meu celular ser de plástico também, temos a mesma matéria, certo? Plástico e plástico. Mas temos formas diferentes. O que faz eu determinar as formas diante de tantas matérias? Vamos mudar. Como que o ser humano consegue distinguir uma coisa da outra? Aqui nós estamos... Através do que vê? Eu posso ver, mas vamos dizer um cego. Então quer dizer que um cego ele não pode determinar o que é uma coisa e outra? Através do que toca? Nós temos aqui um problema epistemológico, né? Ou seja, um problema de epistemologia significa teoria do conhecimento. Melhor dizendo, como que eu faço para conhecer as coisas? E aqui nós estamos falando da garrafa e do celular que tem a mesma coisa. Um dia eu vi a garrafa e eu vi alguém botando líquidos dentro da garrafa e fechando a garrafa. Eu aprendi isso.
Assim como a gente aprende que não pode botar a mão na boca do fogão porque é quente, né? Depois que uma vez eu queimei minha mão e eu aprendi o que era o calor quando eu botei a mão no fogo. Antes, pra mim, o fogo era um negócio bonito. Aí eu botei a mão no fogo e vi que queima. Ou seja, a gente não sabe, a gente não nasce sabendo que o fogo é quente. A gente não sabe sabendo o que são as coisas. E a gente, com a experiência, a gente vai abstraindo. Abstrair quer dizer, a gente vai adquirindo para nós dados da realidade. Certo? Dados da realidade. Assim como eu sei que as duas coisas são feitas de plástico, a forma dessa aqui é diferente da forma dessa aqui, mesmo que a matéria seja a mesma. E quando eu chego à forma da garrafa, eu vou dizer com a minha mente que, apesar disso aqui ser plástico, é uma garrafa. E ela porta líquidos. Ou seja, ela tem uma finalidade para o ser dela. A essência, a forma e a essência das coisas é a sua finalidade. Certo? Sua finalidade. Então eu posso ver 15 garrafas diferentes, de plástico, de ferro, de aço. Se todas elas foram portadoras de líquidos com tampa, é garrafa. Tudo bem até aqui? Porque senão, o que faz eu adquirir isso? A minha capacidade intelectual que só o ser humano tem. A gente volta para isso, né? Só o ser humano tem essa capacidade de distinguir da matéria suas formas. Certo? Se não, eu ia ver só plástico, eu ia ver só ferro, ia ver só as coisas, as cores, e não ia saber distinguir de uma coisa e outra. Então, a matéria da garrafa pode ser qualquer uma. A sua forma tem que ser sempre a mesma, portar líquidos. A essência da garrafa é portar líquidos. Certo? Portar líquidos com tampas. É a essência da garrafa. Indo para a Eucaristia. Né? Vamos pegar aqui o pão. Para que um pão seja pão, qual que é a essência do pão? Que diferencia ele dos outros alimentos? Qual que é a matéria do pão? Trigo. E qual, então, a forma do pão? Pode ser várias. Pode ser pão sovado, pão com fermento, pão sem fermento. Mas existe pão sem trigo? Não. Então a essência do pão é trigo e água. Pode ser materialmente maior, menor, mas a essência dele é trigo e água. E do vinho? Qual é a essência do vinho? Uva? Ser de uva. Aí pode ser, a matéria pode ser diferente, pode ser uva, sei lá, qual o nome da... Pode ser uva chique, aquelas uvas que faz aqueles vinhos refinados. Pode ser uva doce, pode ser uva seca, que faz o vinho doce, o vinho seco. Pode ser um Chateaubriand, pode ser aquelas uvas chiques, maravilhosas, ou seja, tem milhares de uvas. Milhares de particulares uvas, milhares de espécies de uva. Mas a uva é o que vem da videira. Não importa o vinho, se ele é feito com uva, não importa com a uva. Ele é vinho porque ele é feito de uva. Então a essência do vinho é vir da videira. É ser feito de uva. Aí você pode ter particulares uvas. A matéria, a uva, pode ser diferente uma da outra. Mas o vinho, ele necessariamente tem que ser de uva. Então você tem a matéria e você tem a essência. Certo? Você tem a matéria, você tem a forma. Beleza, isso é metafísica. Por quê? Porque a essência das coisas, ela está além daquilo que você pode ver delas. Ou como diz o Pequeno Príncipe, aquele livro maravilhoso, o essencial é invisível aos olhos. Certo? A gente vê as coisas, mas o que dá sentido às coisas é o nosso intelecto. Dá pra sobreviver até aqui?
Então, teria como isso aqui ser uma garrafa com essência de relógio? Não. Isso é impossível. Como que eu vou transubstanciar alguma coisa? Ou seja, manter a aparência de uma coisa e ser substância de outra. Isso fere as leis da natureza. Isso fere as leis da razão. Como que eu vou... Repito, isso aqui vocês veem garrafa, mas é relógio. É impossível. É impossível. Porque garrafa é portar líquidos. Relógio é mostrar a hora. Pode ser assim como você tem vários particulares relógios que de rico, de pobre, de bolso, de parede, a essência do relógio é mostrar a hora. Então, como que eu posso dizer que essa garrafa é um relógio? Ou pior, vocês estão vendo uma garrafa, mas a essência é de relógio. Vai pro CAPS. Né? Qualquer pessoa falaria isso. Vai pro CAPS. Vai buscar ajuda. Por isso que quando a gente fala de transubstanciação, nós estamos falando de um milagre. Quando o padre ele pega o pão e consagra, dizendo você lembra da matéria e a forma que a gente falou que dá a validade do sacramento? A matéria da Eucaristia é o pão e o vinho. E a forma, agora a fórmula, né, vamos dizer, as palavras que o padre tem que dizer para que aquilo se torne o corpo e sangue de Cristo, estando para ser entregue e abraçando livremente a paixão, ele tomou o pão, deu graças e partiu, e deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei. Isto é o meu corpo que será entregue por vós. Se um padre, e só o padre pode, porque a gente vai ter aula do sacramento da ordem, vocês vão entender mais aprofundadamente. Só o padre, ele é, pela virtude do sacramento da ordem, persona Christi no mundo. Só o padre, ele é persona Christi no mundo. Né, os padres, né, os bispos, todos aqueles que têm o sacramento da ordem. E ao dizer essas palavras, ele vai estar obedecendo aquilo que Cristo disse. E olha que Cristo disse: isto é o meu corpo. Ele não diz: isto significa meu corpo. Isto é uma representação do meu corpo. Isto é o meu corpo. Então, se é o corpo, então vai se tornar o corpo de Cristo. Aí eu já vou deixar você falar, senão eu vou perder o fio da meada. Já deixo você falar. E assim ele pega o cálice e diz: do mesmo modo ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei, esse é o cálice da nova aliança. Esse é o cálice da nova e eterna aliança que será derramado por vós e por todos até as remissões dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Aí ele vai erguer o cálice também, né? E neste momento, o vinho se torna sangue. Só que aí temos um problema. Mas eu vou deixar a Tamires perguntar primeiro. Prof, se o padre ele não tem fé ou não acredita 100% nessa fórmula que ele está falando, o corpo e o sangue de Cristo vai continuar sendo válido para quem acreditar? Sim, porque, vamos lá, o padre perdeu a fé, mas está celebrando a missa. Se ele disser as palavras exatas, ele vai ser instrumento para a transubstanciação. Porque a validade do sacramento não está na dignidade do ministro, mas está no próprio sacramento em si, que é eficaz por si mesmo. Então o padre pode consagrar o corpo e sangue de Cristo, comungar e ir para o inferno, mas a hóstia que ele consagrou salva os outros. Entendi. Então não é a fé dele que move, Não. mas É porque a alma dele é uma alma consagrada a Deus. Então,
mesmo ele sendo imoral, adúltero, pedófilo, sequestrador, 171, estelionatário, jogar no tigrinho, tudo que ele for fazer, mas se ele falar as palavras da igreja, o sacramento vale. E também vale para confissão, para todo sacramento. Porque não está na dignidade do ministro. O ministro também, ele necessita da Eucaristia, ele também necessita ser santo. Certo? Ele necessita ser santo. Mas não é necessário ele ser santo para que o sacramento seja válido. E quem vai dizer isso é os concílios da igreja, dogmaticamente. Então, não importa, se você conhece um padre que é ruim, ele consagrou, ele disse essas palavras, então é o corpo e sangue de Cristo. Se ele não disse essas palavras, ficou falando outras coisas, ou usou matéria e forma errada, poxa, tem uma desgraça no Brasil, uma audição chamada Teologia da Libertação, que o pessoal quer enculturar a missa. Ai, que raiva, tá sumindo um ódio aqui. Teve um padre que fez a missa com tapioca e cachaça. Tapioca para ficar no lugar do pão e a cachaça para ficar no lugar do vinho. Desgraçado. Isso aí não pode fazer. Porque para a Eucaristia ser válida, tem que ser pão de trigo e vinho da videira. Ah, mas no Brasil a nossa cultura é tapioca e cachaça. Desgraça. Isso me sobe uma ira. O pessoal que profana a Santa Missa, porque perderam a fé. Aí a missa é inválida, entendeu? Porque você não tem a matéria que vai se transubstanciar. Jesus disse, Jesus escolheu o pão e o vinho. E é pão e vinho, tem que ser. Aí a pessoa vai lá e quer mudar o que Cristo falou. Caramba, mano, tu é o cara mesmo. Tu quer mudar a vontade de Deus, mano. Você quer ter... O cara quer corrigir Jesus. Jesus fez errado. Ele que tá fazendo certo, né? Ah, meu Deus. Calma, Felipe, calma. Vamos lá. Então, temos o problema. Eu falei que o pão se torna corpo e o vinho se torna sangue. Mas os meus olhos estão vendo pão e vinho. Aí que tá. Por isso que eu expliquei a metafísica para vocês. Porque Cristo vai manter, no milagre da transubstanciação, muda-se a substância da coisa em si. Não muda a aparência. Então Cristo vai, após o Padre fazer, o Espírito Santo vai transformar instantaneamente a substância de pão na substância do corpo e sangue de Cristo. Então vai manter a aparência do pão, mas a substância vai ser do corpo de Cristo. Vai manter a aparência de vinho, mas a substância vai ser do sangue de Cristo. E como ali nós temos uma substância do corpo e do sangue de Cristo, ao comermos essa aparência de pão e beber essa aparência de sangue, literalmente, então, como mudou a substância, estamos comendo o corpo e sangue de Cristo. É um mistério. Você tem que crer que após a consagração, o pão não é mais pão. É o corpo de Cristo. A aparência de pão, o gosto de pão, o cheiro de pão. Mas a substância é o corpo de Cristo, então, que faz essa aparência de pão não ser mais pão, mas sim o corpo de Cristo. É a mesma coisa para o vinho, que se torna o sangue de Cristo. Escândalo para os orgulhosos. Escândalo. Uma pessoa vai olhar isso aí e vai falar, não. Mas é por isso que é um milagre. Toda missa a gente tem um milagre acontecendo na frente dos nossos olhos. Toda missa a gente tem um milagre acontecendo na frente dos nossos olhos. E é por isso que quando se consagra a gente ajoelha e adora. Porque é Deus que está na nossa frente. Fisicamente, gente.
Porque se eu posso tocar no corpo de Cristo, na Eucaristia, eu estou tocando no corpo de Deus. E por que Deus escolheu este caminho? Porque Ele nos ama. Vai dizer a Sagrada Escritura que Cristo, antes de subir os céus, vai dizer: eis que estarei convosco todos os dias até o final dos séculos. E como que Ele vai se manter presente conosco? Ele escolheu o pão e o vinho. E Tomás de Aquino vai dizer: por que o pão e o vinho? Se Cristo fizesse o milagre da transubstanciação, não fizesse o milagre da transubstanciação, mas da transformação, vamos dizer que o padre pegasse a hóstia e ela virasse carne. Aí você fosse comungar carne. Ia ser algo que naturalmente nós teríamos enjoo. Seria algo que naturalmente seria repugnante. Beber sangue, comer carne. Então Cristo, Ele nos amou tanto que para Ele nos receber, e receber de uma maneira que para nós seja palatável, Ele escolhe o pão e o vinho para se transformar na sua carne, transubstanciar na sua carne e sangue. E assim, comemos pão, comemos sua carne e seu sangue, e sentimos gosto de pão e vinho. Porque Cristo, Ele quer ser alimento. Após o milagre da transubstanciação, chega a hora, então, de nós irmos comungar. Alguma dúvida da transubstanciação, gente? Não, pro. Não, achei que eu tava com o microfone aberto. Ao comungar, temos que tomar alguns cuidados. Deixa eu pegar aqui a passagem. Pera aí. Primeiro Coríntios. Vou pegar aqui na Bíblia, hein? 1 Coríntios 11, 29 e 30. 1 Coríntios 11, 29 e 30. Vocês estão entendendo que é Deus? Vocês estão entendendo que é Deus presente agora, né? Sim. Toda Sim. missa que você vai após a consagração é Deus presente. É Deus presente. 11. Peraí, aqui. 2. Pega aqui 11. 27 a 29. Eu recebi do Senhor o que vos transmiti. Aqui é o apóstolo Paulo falando. Na noite que Jesus foi traído, tomou o pão, depois de ter dado graças, partiu e disse: isto é o meu corpo, que é entregue por vós. Fazei isto em memória de mim. Do mesmo modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: esta é o cálice da nova aliança no meu sangue. Todas as vezes que beberdes, fazei isso em memória de mim. Uma coisa, a missa ela é celebrada porque fazer isto em memória de mim, né? Jesus manda celebrar a missa para fazer memória dele. Assim, todas as vezes que comerdes desse pão e beberdes desse cálice, celebrareis a morte do Senhor até que venha, né? Então a missa ela é uma celebração da morte de Jesus. Toda missa é como se fosse o Calvário. Toda missa é como se nós voltássemos no Calvário, né? Então eu vou deixar para falar mais sobre a missa e seus mistérios na aula sobre Santa Missa, tá? Portanto, todo aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será culpado do corpo e do sangue será culpável do corpo e do sangue do Senhor. Que cada um examine a si mesmo, e assim coma desse pão e beba deste cálice. Aquele que come e bebe sem distinguir o corpo do Senhor, come e bebe a sua própria condenação. Aqui vem a parte que os mimimi da igreja se derrete. Nossa. Mas ainda bem que foi Paulo que disse isso, não eu, né? Percebam
Qual é a fila maior que tem nas igrejas? A fila da comunhão ou a fila da confissão? Repito. Qual é a maior fila que tem na igreja? É a fila da comunhão ou a fila da confissão? A fila da comunhão. Nossa, é lotado. Então a gente pode concluir duas coisas. O povo santo de Deus, imaculado, está seguindo uma vida perfeita, ou as pessoas não sabem nem o que está fazendo. Por quê? O que nos impede de comungar? O pecado mortal. O pecado mortal. A gente vai falar do pecado mortal talvez na próxima aula, que a gente vai falar da confissão, né? A gente vai aprender a se confessar. O que é um pecado mortal, o que é um pecado venial. O pecado mortal, ele é um pecado que nos afasta da comunhão por conta da sua gravidade. Adultério. O cara é casado com a esposa, vai comungar o corpo de Cristo? Safado, né? Fornicação. Então a pessoa não é casada, mas tem vida sexual de casado, né? Tá ali vivendo a vida sexual. Não pode estar ali vivendo na Eucaristia, né? Porque está em pecado, tem um pecado que afasta, que tira da comunhão com Deus. Então a pessoa se casa ou namora, né? Tipo, separa o corpo ou se casa, né? Vive a castidade como Deus pede. Aí depois que se casa, vive o melhor de Deus, né? Eu demorei, eu casei virgem com a minha esposa, né? Com 5 anos e 8 meses de relacionamento, eu e ela. Esperamos em Deus, graças a Deus, mas eu sei que essa não é a realidade de todos. A vida, ela não é, cada um tem uma vida, né? Cada um tem uma dificuldade. Mas Deus chama todos à santidade. E se Deus chama todos à santidade, é porque todos têm a graça de Deus para chegar. Então, a pessoa, o pecado da fornicação, assassinato, o cara mata uma pessoa e vai comungar. Imagina, acabei de matar uma pessoa, agora eu entro na fila da comunhão. Mentira. A pessoa conta mentiras contumazmente. Contumaz. É uma mentirosa contumaz. Prejudica as pessoas. É um fofoqueiro. É uma pessoa que é invejosa. E se tudo isso é consciente, a gente vai ver que o pecado mortal é aquele que a gente tem a consciência da sua gravidade, sabe que ninguém obriga você a fazer e você faz por liberdade, né? Eu sei que é pecado e eu faço. Pecado mortal. Pecado mortal. Esses pecados afastam as pessoas da mesa eucarística. Afastam. Mas tem muitas pessoas em pecado mortal que vêm comungar. E o que o Paulo vai falar? Aqueles que comungam indignamente o corpo e sangue de Cristo comungam a sua própria condenação. Porque imagina Cristo entrando numa alma em pecado mortal. Cristo vai ser adorado ou humilhado? Agora tem os pecados menores, pecados veniais, os pecados nossos do dia a dia. Uma ira, uma raiva, uma questão de impaciência, questões assim do dia a dia, mentirinhas menores, né? Tipo, a telemarketing ligou pra você. Você é o Pedro? Aí você, não conheço. Ligou errado. Aí depois você fala, vixe, eu acho que eu menti, né? Nossa, tipo assim, não foi uma coisa muito consciente. Isso aí são os pecados menores. Os pecados menores. Aí a Eucaristia vai ser remédio pra você para eu e vocês parar de ser safado, né? Porque pecado é pecado. Os pecados menores não nos afastam da comunhão, os pecados veniais. Só os mortais, os mais graves. E como que a gente pode se aproximar da confissão? Vá no confessionário e se confesse. Conte todos os seus pecados mortais, todos. E rejeite-os uma vez por todas, arrependido, pode comungar. Prometa nunca mais fazê-los. A gente vai ver, né, que na aula que vem, que para uma confissão ser válida, você tem que prometer nunca mais cair naquele pecado.
Isso não significa que você nunca mais vai cair. Significa que você está tendo compromisso. Aí um dia, se você cair de novo, o confessionário vai estar lá no mesmo lugar te esperando. Ainda bem, né? O confessionário sempre estará lá. E assim, tendo em vista que o corpo e o sangue de Cristo é o nosso remédio, mesmo com os pecados menores, comungamos para que ele seja o remédio que nos vai fazer parar de pecar até nos pecados menores. Uma pessoa que comunga devotamente é uma pessoa que cada vez peca menos, e a consequência disso vai virar santo. Um dia a gente vai pedir intercessão dessa pessoa, né? Mas aí, se a pessoa comunga e não faz... Agora, pessoal que vai fazer a primeira comunhão, presta atenção. Ao comungar, você tem duas escolhas: ter fé e adorar a Cristo que está dentro de você. Ali é um momento de você falar com Cristo. É um momento de você amar a Cristo, de você ter um diálogo com Cristo. Porque a presença física de Jesus, física, ela vai durar 15 minutos enquanto você digerir, né, a hóstia. Mas a presença espiritual da comunhão, ela pode ser duradoura ao longo da semana, e a gente vai comungando e renovando essa presença. Comungando e renovando essa presença. E buscar a presença de Cristo também nas outras devoções, nas outras orações. Mas se você não está comungando, adorando a Cristo, é muito mais difícil você manter uma estabilidade de oração. Quem comunga é muito mais potente da fé de quem não comunga. Agora, quem não comunga, quem comunga e comunga mal, é a mesma coisa que não está comungando. E agora, quem comunga em pecado está comprando lote no inferno. É claro, se arrepender, né? Se arrepender. Então tem gente que não comunga em pecado, mas também não tira fruto nenhum da comunhão. Então na questão não é só comungar em estado de graça. É na comunhão você ser amigo de Cristo. Depois da missa, é o momento de a gente fazer um momento chamado ação de graças. A gente para ali 5, 10 minutinhos e fica orando, aproveitando que Cristo fisicamente está dentro de nós para tirar o máximo de graças possíveis. Aí o pessoal acaba a missa, parece que a igreja está pegando fogo. Tinha um padre que eu conhecia que ele falava assim, né? Não tem o "ide de paz, que o Senhor vos acompanhe"? Ele falava "ide de paz, que o Senhor vos alcance", né? Que as pessoas saíam correndo da igreja depois da missa. Acabou a missa, calma lá. Vai pro sacrário, se recolhe, ora. Você vai ver, você vai tirar graças. Quem tem a graça consegue ir na missa todo dia. Eu ia na missa todo dia nas férias. Mas agora que eu voltei a trabalhar, eu não tô conseguindo ir todos os dias. Mas eu vou 1, 2 vezes na semana. É uma graça. É receber o corpo de Cristo. É amar a Jesus Cristo. E isso determina toda a nossa vida. A nossa vida, ela tem que ser centrada na Eucaristia. E pra gente encerrar, dá nem vontade de encerrar, né? Falar de Cristo Eucarístico é muito bom. Mas, e pra gente encerrar, a nossa vida é centrada nisso. Você vai pra missa como? Até as suas vestes. Vai receber Deus como? Bermudão e camiseta do Corinthians? Do Palmeiras? Roupa digna. Não é vaidade. Mas assim, respeitar a Deus. Tem aquela piadinha, né? Uma piadinha infame, mas hoje eu tô meio infame, eu vou cantar. Tava lá a mulher de decote na fila da comunhão. Decote, né? E o padre, né? Falando para as pessoas, o corpo de Cristo, o corpo de Cristo, o corpo de Cristo. Aí quando chegou na vez da mulher, falou, Cristo, que corpo! Né? Ou seja, as pessoas têm que ir para a igreja para adorar Cristo, não para adorar você. A igreja não é lugar de você exibir seu corpo.
Tanto que as pessoas vão, se elas vão ir numa audiência, se elas vão ir diante de um juiz, se elas vão ir num fórum, elas vão colocar roupa social bonita. Agora, pra ir pra igreja, coloca qualquer porcaria que acha mais fácil de vestir. E pra gente ir pra igreja, principalmente de domingo, dia de semana, a gente às vezes a gente não se planeja ir pra missa, mas se vê a oportunidade, vai. Ninguém vai te expulsar da igreja, né? Não é sobre isso que a gente tá falando. A gente tá falando do bom senso. Mas missa de domingo, coloca a sua melhor roupa. E a sua melhor roupa não significa que ela vai ser de gala, mas uma roupa digna para ir à igreja. Dai a Deus o que é de Deus e dai a César o que é de César, né? Deus quer o nosso coração, mas a gente tem que entender que na igreja as pessoas vão falar: o que importa é o meu coração. Beleza, seu coração tá muito bem. Agora você tá mostrando a bunda e o peito para todo mundo na igreja. E as pessoas não estão querendo saber do seu coração, não, tá? Os homens com a camiseta, com o short, camisa colada, né? Ou seja, a gente pode, dentro da igreja, ser uma causa de tentação para o outro. E nós vamos prestar conta diante de Deus por causa disso. Né? Prestar conta diante de Deus por conta disso. Gente, a igreja, lugar de receber dignamente o corpo e o sangue de Cristo. Ah, eu não posso comungar porque eu estou em pecado mortal. Procure a confissão. Ah, mas eu não posso comungar porque eu vivo com outra pessoa e não sou casado. Busque o casamento. Ah, eu sou de uma segunda união, me recasei no civil e busque a nulidade matrimonial se ela for possível. Busque. Ah, mas a igreja declarou meu primeiro casamento inválido. Inválido. Não, a igreja declarou que meu casamento foi válido. Então, e eu tô vivendo com uma outra pessoa. Então o que você faz? Viva a castidade. Ah, mas eu não sei viver sem sexo. Minha filha, eu não sei viver sem Cristo. Cristo é meu Deus. Cristo é meu Deus. E assim entenderemos que a Eucaristia é a centro da nossa vida. Tudo para recebê-lo e tudo que me atrapalha para recebê-lo, eu jogo fora. Porque é com ele que eu viverei eternamente e tudo o resto vai passar. Amém? Amém.